Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre o diagnóstico da sarcoidose. Isso se deve ao fato de que a doença é capaz de afetar diversos sistemas do organismo, provocando sintomas inespecíficos. Por vezes, a patologia começa a ser identificada a partir da interpretação de um raio-x de tórax realizado para outra finalidade. Numa avaliação geral, a sarcoidose também pode ser confundida com tuberculose, uma vez que ambas se manifestam de forma semelhante. Daí a importância de aprofundar os conhecimentos sobre essa doença sistêmica. Neste podcast, trago detalhes sobre o diagnóstico, sintomas, tratamento e quais áreas são acometidas com maior frequência. Mostro ainda como a telemedicina auxilia na detecção da sarcoidose. Sobre o que é sarcoidose. É uma patologia sistêmica caracterizada por granulomas epitelioides não caseosos nos tecidos afetados. Ela acomete mais comumente os pulmões e gânglios linfáticos, mas as lesões podem atingir outros órgãos e sistemas. Trata-se de uma patologia granulomatosa, que pertence ao grupo de afecções representadas, ao exame histopatológico, por granulomas sem a participação etiopatogênica dos agentes infecciosos. Na sarcoidose, surge um tipo específico de lesão, granulomas sarcoídeos, definido como um arranjo concêntrico de células epitelioides, histiócitos modificados. Pela participação dos linfócitos T no processo, são também denominados de granulomas imunológicos. O protótipo desse grupo é a sarcoidose. A queilite granulomatosa de Mechner é outro exemplo. Sobre os sintomas da sarcoidose. Alguns casos são assintomáticos no início. Quando há sintomas, dependem dos tecidos e órgãos afetados, intensidade e extensão da patologia e condição de saúde do paciente. No entanto, algumas manifestações clínicas são gerais, a exemplo de febre, fadiga extrema, edema dos gânglios linfáticos, inapetência, perda de peso, dor nas articulações, mal-estar, sudorese noturna, sarcoidose pulmonar. Estudos indicam que a sarcoidose afeta os pulmões em 80 a 90% dos casos. Geralmente, os granulomas surgem nas proximidades da conexão entre pulmão e músculo cardíaco ou na área que conecta pulmão e traqueia. Se não for tratada, a patologia pode evoluir para quadros inflamatórios, fibrose pulmonar e cor pulmonale, insuficiência cardíaca direita. Os sintomas de sarcoidose pulmonar incluem dispneia, dor torácica indefinida, tosse seca e persistente, sibilância, chiado no peito, sarcoidose cutânea. Manifestações da patologia na pele também são frequentes, afetando entre 9 e 37% dos pacientes. Esses podem ser os primeiros sintomas da sarcoidose. Extensão, aspecto, textura e partes afetadas pelas lesões são variáveis, englobando eritema nodoso, caracterizado por nódulos avermelhados e dolorosos que aparecem na parte inferior das pernas. Pápulas, que são pequenas placas na pele. Lúpus pérneo, condição que leva ao desenvolvimento de feridas translúcidas nas bochechas, nariz, boca e orelhas. Muitas vezes, a sarcoidose cutânea vem acompanhada por febre e dores nas articulações. Sarcoidose ocular. Os olhos também podem ser afetados pelos granulomas, que provocam quadros inflamatórios como a uveíte anterior aguda. Por consequência, existe o risco de obstrução do canal lacrimal, com possível evolução para glaucoma e até cegueira. São sintomas da sarcoidose ocular: irritação e vermelhidão nos olhos, dor, ardência e prurido, visão turva, olhos lacrimejantes ou muito ressecados, fotofobia. Sarcoidose cardíaca. Casos que atingem o coração são mais raros e graves, com sintomas e complicações que se desenvolvem conforme a parte acometida. Por vezes, o músculo cardíaco é afetado devido à evolução da doença nos pulmões, cor pulmonare, o que pode desencadear hipertensão pulmonar. Já quando os granulomas alcançam trechos importantes do sistema de condução cardíaco, podem causar arritmias potencialmente fatais. As manifestações clínicas que sugerem sarcoidose cardíaca compreendem tontura, dor precordial, palpitações,
síncope ou diminuição do nível de consciência. O acompanhamento com um cardiologista é fundamental nesses casos. Outros órgãos e tecidos afetados. Em certos casos, a sarcoidose leva ao aumento do nível de cálcio no sangue e na urina. Nesse cenário, podem surgir sinais como náusea, vômito, inapetência, excesso da produção de urina e sede. Os sintomas podem se manifestar em razão do risco de surgirem cálculos renais e outras doenças nos rins. Além deles, os granulomas podem afetar estruturas do sistema locomotor, como ossos, articulações e músculos, nervos cranianos, fígado, baço. Sobre sarcoidose ser câncer. Não, sarcoidose não é o mesmo que câncer. Contudo, há indícios de que existe relação entre as duas doenças. Pacientes com sarcoidose tiveram risco de câncer 20 a 10% maior nos períodos de 3 a 10 anos e mais 10 anos após o diagnóstico de sarcoidose, respectivamente. O risco absoluto de câncer em 10 anos foi de 7,7%. O aumento do risco de câncer após 3 anos de acompanhamento foi principalmente devido a uma ocorrência maior do que o esperado de linfoma não Hodgkin e amígdalas, cólon, vesícula biliar, trato biliar e câncer de pele não melanoma. O risco aumentado de câncer de vesícula biliar, trato biliar, carcinoma basocelular e câncer de pele espinocelular persistiu mesmo após 10 anos de acompanhamento. A razão para o aumento do risco de câncer entre pessoas que tiveram sarcoidose ainda não foi elucidada. No entanto, é possível que a desordem no sistema imunológico provocada pela inflamação crônica esteja por trás dessa relação. Sobre sarcoidose ser grave. Depende do caso. A sarcoidose tem evolução variada, sendo muitas vezes autolimitada com remissão sem sequelas ou com poucas sequelas. Esses casos de menor gravidade correspondem a cerca de 50% do total e se resolvem até 3 anos depois do diagnóstico ou do surgimento de sintomas. Outras vezes, entretanto, ocorre a forma crônica e resulta em sequelas que permanecem ao longo da vida, necessitando de tratamento contínuo. Também pode até ser fatal nas formas mais graves, principalmente se houver comprometimento de funções neurológicas, cardíacas ou pulmonares. Complicações como insuficiência respiratória e hemorragia pulmonar estão entre as principais causas de óbito em pessoas com sarcoidose. Todos os pacientes devem receber monitoramento médico para verificar a necessidade de medidas terapêuticas, prevenir recidivas e eventos críticos. Sobre as causas da sarcoidose. As causas da sarcoidose ainda não foram desvendadas pela medicina. Contudo, há evidências que sugerem que a patologia surge como uma resposta desproporcional a um agente ambiental infeccioso ou não. Assumir-se que a resposta imunológica seja desencadeada em indivíduos suscetíveis, que tenham um ou mais fatores de risco para a sarcoidose. Casos da doença em familiares, fator genético. Idade entre 20 e 50 anos. Sexo feminino. Exposição ocupacional ou ambiental a pesticidas, mofo e bactérias. Ascendência africana ou norte-europeia. Tratamento para a sarcoidose. Nem sempre há indicação para o tratamento, em especial quando é diagnosticada sarcoidose aguda. Períodos de sintomas são intercalados com outros sem manifestação clínica, o que pede acompanhamento e conduta expectante por parte da equipe médica. A decisão terapêutica na sarcoidose deve levar em consideração o local acometido e os achados laboratoriais. O tratamento está indicado na presença de um ou mais dos seguintes itens: hipercalemia, acometimento pulmonar, acometimento cardíaco, acometimento do sistema nervoso central, acometimento dos olhos. Terapia medicamentosa. A abordagem terapêutica inclui quase sempre corticosteroides, com a dose inicial de até 40 mg por dia. Deve-se avaliar a via de administração mais adequada. Ela pode ser cutânea em caso de lesões cutâneas exclusivas, inalatória para pacientes sem manifestações extrapulmonares, ou por colírio ocular, se houver lesões nos olhos. Em caso de efeitos colaterais devido ao uso prolongado do corticosteroide, ou na impossibilidade de uso dessa classe de medicamentos devido a diabetes, catarata ou glaucoma, cabe ao médico avaliar a utilização de fármacos de segunda linha.
Eles podem ser administrados de maneira isolada ou associados ao corticosteroide, a fim de reduzir sua dosagem e as consequentes reações adversas. As principais alternativas são antimaláricos, imunossupressores, tacrolimus, anti-inflamatórios, talidomida, antimetabólitos, metotrexato, imunomoduladores, leflunomide, imunobiológicos, rituximab. Além dos medicamentos, alguns pacientes se beneficiam de medidas não farmacológicas como fisioterapia e reabilitação pulmonar. Sobre como é feito o diagnóstico da sarcoidose. O diagnóstico é diferencial, uma vez que as manifestações da sarcoidose podem ser confundidas com as de outras patologias. Para tanto, vale começar com o exame clínico, investigando se o paciente teve alguma manifestação de sarcoidose no passado. A história da doença atual também costuma incluir sintomas como perda de peso, febre e tosse. Durante a avaliação física, é importante examinar de forma minuciosa os pulmões, pele, olhos, coração e fígado, órgãos que geralmente são afetados pelos granulomas. Identificar a localização das lesões é fundamental ainda para eleger as doenças que devem ser testadas antes da confirmação da hipótese diagnóstica de sarcoidose. Na ocorrência de sinais de problemas pulmonares, é útil descartar a tuberculose, por exemplo, enquanto lesões na pele pedem a investigação de hanseníase, micoses profunda. Exames complementares. Na suspeita de sarcoidose, é recomendado fazer um raio-x de tórax para verificar a existência de lesões que sugiram granulomas. Se possível, é indicado realizar biópsia para confirmar o diagnóstico. Na sarcoidose pulmonar, o comprometimento dos pulmões pode ser classificado como tipo 0. A radiografia parece normal e aparentemente só há doença extratorácica. Tipo 1. É possível visualizar linfadenomegalia hilar bilateral. Tipo 2. A associação entre linfadenomegalia hilar bilateral e infiltrado pulmonar. Tipo 3. Gera anomalias exclusivas do parênquima pulmonar, com envolvimento pulmonar difuso e bilateral, podendo evoluir para fibrose pulmonar. Pode ser preciso realizar exames de imagem ou medicina nuclear para elucidar dúvidas, a exemplo de tomografia computadorizada de alta resolução para observar achados específicos em casos de sarcoidose pulmonar. Ressonância magnética diante de acometimento neurológico, muscular, visceral e das glândulas lacrimais. Cintilografia com galho 67 para sarcoidose cardíaca. O exame produz o sinal do panda pelo padrão de captação quando há comprometimento do parênquima pulmonar, lacrimal e de glândulas parótidas. Aparece o sinal lambda se houver acometimento hilar bilateral e dos linfonodos paratraqueais direitos. Prova de função pulmonar, eletrocardiograma, lavado broncoalveolar e exames laboratoriais também podem ser feitos para dar suporte ao diagnóstico. Saiba como a telemedicina acelera o diagnóstico da sarcoidose. O telediagnóstico viabiliza a interpretação e emissão de laudos à distância para exames radiológicos, cardiológicos e pneumológicos. Funciona assim: um médico ou técnico em radiologia ou enfermagem conduz os exames complementares normalmente na clínica ou hospital. Depois, ele se loga na plataforma de telemedicina e envia os registros coletados. Um pneumologista, cardiologista ou radiologista online avalia os achados conforme a suspeita clínica e histórico do paciente. Ele anota detalhes e conclusões no laudo médico, finalizado com sua assinatura digital. Nessa dinâmica, o resultado é entregue em minutos via sistema de telemedicina, conferindo agilidade ao diagnóstico da sarcoidose e diversas outras patologias. Empresas modernas como a Morte hospedam seu software na nuvem, permitindo o acesso de pessoas autorizadas a partir de qualquer dispositivo com conexão à internet. Assim, dá para diminuir a carga de trabalho dos especialistas locais sem sacrificar a qualidade dos resultados de exames. Leve essa inovação da Morte para sua clínica ou hospital.